Fala galera da noite, sejam muito bem-vindos para mais um tutorial de Terraria. Eu não tenho nenhum tipo de vinheta, mas vai ter que servir isso daí. Estamos aqui reunidos para falar sobre pescarias. Eu sei que vocês estão vendo uma casa tão bonitinha, mas vocês não precisam saber de onde ela veio, né? Cadê o nosso amigo pescador? Aqui, ó. Nosso amigo pescador é um NPC de pesca. Ele não vai nos servir em nenhuma loja de pescaria, ele só serve para encher o saco com essas missões. Por exemplo, capturar em Lago Celeste na superfície. Ele quer que a gente capture um peixe específico, um bioma específico. Por exemplo, esse daqui só vai conseguir na superfície no Lago Celestes. Faça a mínima ideia de onde possa estar isso aqui. Mas vamos ao que interessa. A pescaria é uma mecânica do Terraria que é muito complexa. Não vou poder falar tudo para vocês, porque é muito grande mesmo. Então vou deixar aqui na descrição um link para fandom do Terraria. Caso vocês queiram saber mais do que o vídeo possa oferecer para vocês, lá vai estar todas as respostas que vocês queiram. Mas vamos para o básico. Aqui temos o oceano. O oceano, para quem não sabe, vai estar no lado esquerdo ou no lado direito. No extremo esquerdo e no extremo direito, né? É o melhor lugar que se tem para fazer a pescaria. Para você que é novato, vocês precisam vir para cá. Eu tenho uma vara de pesca dourada, mas vocês vão demorar para ter uma coisa assim. Então eu aconselharia vocês a construírem uma vara de pesca normal. Você só precisa de madeira para fazer isso. Ou então a vara de pesca reforçada, que é com ferro ou chumbo. Feito isso, vocês precisarão da pulsar, que é vendida com o verificador. Vai estar aparecendo aqui a pulsar para vocês entenderem. A pulsar ela serve para vocês capturarem as iscas. Deixa eu ver se eu consigo encontrar alguma isca para vocês verem. As iscas são usadas para a pescaria. Eu, por exemplo, estou usando joaninha de ouro. Ela é muito rara de se achar, mas o poder de pesca dela é muito alto. Quanto maior o poder de pesca, maiores as chances de você conseguir achar um item de pesca raro. Aqui temos um verme. Você pode encontrar esses vermes assim à solta pelo mundo, ou quebrando essas pedrinhas que existem aqui, por exemplo. E quanto maior a pedrinha, maior a chance desse bagulhinho aparecer, verme. Então, capturando eles, vocês poderão usá-los como pesca. Então vamos fazer aqui um exemplo de uma pescaria. A caverna, nossa, foi muito longe. Nossa, logo de primeiro o caixote. Então é o seguinte, você vai tacar a vara no mar, e quando essa bolota começar a ficar pulando, é porque alguma coisa fisgou ali. Você pode coletar tanto peixes normais, quanto caixas ou itens, como por exemplo peixe-bomba. Para você que é novato, é bom você construir rápido a vara de pesca reforçada, e pegar as iscas e vir para o oceano. Por quê? Tem 3 itens aqui no oceano que serão muito úteis para vocês logo no início. 3 não, 4, né? Eles são raros, mas quando você conseguir pegá-los será ótimo. Por exemplo, o River Shark é uma picareta com 59% de força que ela pode minerar minérios mais fracos do que Quintane e a Demonite. Eu já fiz um vídeo falando sobre os minérios desse jogo, vou deixar ele aqui na descrição e no card para vocês verem o que significa Demonite ou Quintane. Depois que pegar essa picareta, vocês têm que pegar o Sawtooth Shark. Ele é um tubarão que serve como machado, é um machadinho. Esses machados normais são bem lentos, então é como se fosse uma motosserra em forma de tubarão. O que os devs do Terraria tinham uma cabeça quando inventaram um bagulho desse? E a outra é o Swordfish, o peixe-espada. Ele é uma arma melhor do que as espadas que você pode encontrar. É como se fosse uma lança, ela dá mais dano quanto mais perto você fica do oponente, além do recuo dele ser bem grande. Então vamos aos itens que vocês necessitam para fazer a pescaria fluir melhor. Ah, esqueci também da quarta opção, que é o peixe-bomba. Ele substitui a bomba adesiva. Aqui temos a poção do sonar. E aqui temos a poção do caixote. Para você fazer a poção do sonar, você precisará da folha d'água, que é encontrada nos desertos, o coral, que é encontrado apenas no fundo do oceano, como esse daqui. Não, pera, esse aqui não.
Eu esqueci agora onde é que tá, mas enfim, vou deixar na tela para vocês verem melhor. E uma garrafa com água. Você precisará ter posicionado uma garrafa vazia para você ter acesso à alquimia. O próximo vídeo será sobre a alquimia, vou ensinar vocês a fazerem poções e quais são os ingredientes, onde você pode encontrar, etc, etc, etc. A poção do sonar, ela serve para nos dar o buff de sonar. Você pode ver o que está mordendo o seu anzol. Vamos dar aqui. Vou jogar a vara e aqui vai aparecer camarão. Se você não quer o camarão, deixa que vai soltar. Atum, não quero o atum, deixa passar. Camarão de novo, enfim. Você consegue ver o que está fisgando a vara de pesca. Tubarão de dentes cerrados, esse item que eu tava falando pra vocês. Olha a belezinha. Olha a velocidade pra cortar as árvores. É uma belezura, né? E essa poção aqui também é útil pra vocês. Poção do caixote. Para vocês fazerem a poção do caixote, vocês precisarão de uma garrafa com água, âmbar, que é uma pedra de... É uma pedra preciosa que geralmente é achada no deserto underground. A folha da lua, que geralmente aparece no underground da selva. A flor do gelo, que aparece no bioma de gelo. E o water leaf, a folha d'água que eu já falei, que aparece no deserto. Beleza? Pra que serve esta poção do caixote? Ela vai dar um buff chamado caixote. E vai melhorar as nossas chances de pegar um caixote. Melhorar, não vai dizer que vai ser 100% de chance de você conseguir o caixote. Então vamos esperar o caixote chegar. Caixote dourado, nossa, olha quais as chances. Cristal da vida, uau. Veio muita coisa boa. Você deve estar se perguntando, o que são os caixotes? Já sabe os baús que aparecem no mundo? O caixote é quase isso, ele aparece durante as pescarias. Pode te dar muitos itens bem legais como esse do que acabou de vir, uma questão da vida, a poção da mana e isca mestre. Então, quanto mais caixotes vocês tiverem, mais itens vocês poderão ter. Esse caixote pode ter bastante coisa boa. Ou caixote de madeira que vai dar só isso, né? Isca de principiante, barra de estanho. Ridículo, né? Ridículo, mas é o que temos para hoje. É possível você fazer também a pescaria acontecer na corrupção ou carmim. Você também pode pescar na lava e no mel. Eu sei que eu falei que era impossível pescar na lava, mas... Bem, não é tão impossível assim. Você pode sim pescar na lava. Para você conseguir fazer uma pescaria na lava, você precisará ter uma isca do submundo. E para você conseguir essa isca do submundo, você precisará juntar a pulsar mais 10 barras de Hellstone para infernal para fazer a esta pulsar que já está aparecendo aqui para vocês. Com isso você poderá capturar as iscas de fogo para vocês poderem pescar na lava. Existe uma conquista bem complicada no Terraria, que é o Lacaio Supremo. Deixa eu procurar aqui a conquista para vocês verem. Aqui, ó, Lacaio Supremo. Complete um total de 200 missões para o pescador. Essa missão é muito complicada. Então, se vocês quiserem platinar o jogo, vocês precisarão completar 200 missões. Ele manda você pescar em vários lugares diferentes. Há várias outras formas para você melhorar o poder de pesca, além da vara de pescar mais forte e também das iscas mais fortes. Vocês poderão ver em cada isca que vocês capturarem o poder da isca. 15% do poder da isca, 50% e por aí vai. Mas com acessórios, vocês também poderão fazer iscas melhores. O maior acessório que tem é esse daqui, Bolsa do Pescador à prova de lava. Isso aí vocês provavelmente só vão conseguir no hard mode. Então é algo mais avançado que não poderia se dizer aqui no vídeo. A menos que vocês queiram que eu diga o que é, eu vou deixar aqui nos comentários, beleza? Agora, se você for pescar na chuva, o poder de pesca fica melhor ainda. Existe um tipo de isca que vocês poderão ver escrito 666% de poder de pesca. Se vocês inventarem de pescar com isso no oceano, vocês terão uma surpresa bem desagradável. Então, não recomendo. Essa isca só aparece no hard mode lá no cogumelo. Eu esqueci agora qual era o nome dela, mas acho que é uma
verme de trufa, verme da trufa, acho que é uma coisa assim, né? Então, se vocês pescarem com ela, vocês terão uma surpresa bem desagradável. Então, eu não recomendo muito vocês fazerem isso. Eu tô falando sério. Geralmente eu gosto de trollar, mas dessa vez eu tô falando sério pra vocês. Não façam isso. Um fato divertido, outro fato divertido, vocês não poderão fazer a pesca se vocês estiverem dentro d'água. Vocês têm que ficar totalmente fora d'água para fazer a pesca dar certo. Porque senão, eu não sei porquê. Deve ser algum tipo de easter egg, talvez. Tem uns zumbis aqui malucos querendo me atacar, não consegue, né? Então, se vocês precisarem fazer a pesca, vocês precisam estar totalmente fora da água, fora da lava, fora... Enfim, só assim para vocês fazerem dar certo. Eu aconselho a vocês, inclusive, a não fazer a pesca durante a lua de sangue. É um evento especial que eu vou fazer um vídeo sobre isso. Quando tudo está vermelho, a lua também está vermelha e começa a aparecer inimigos estranhos. Então, na lua de sangue, se você começar a fazer pescas lá, é provável que você encontre mobs bem poderosos, que são meio que mini-boss, e vocês provavelmente não vão conseguir derrotá-los, a menos que vocês sejam bem experientes na luta. Mas tem coisas boas também na Blood Moon quando você começa a fazer uma pesca. Por exemplo, esse item aqui, que é a técnica de combates avançados, que melhora a ataque e a defesa dos NPCs do mundo. Os NPCs ficam mais fortes, então você não vai perdê-los com tanta frequência assim, beleza? É um tutorial muito de leves, bem básico mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao vídeo, deixem aqui nos comentários. Como eu disse, aqui na descrição vai estar um link sobre pescaria, porque a pescaria é uma coisa muito complexa, muito grande. Então, deixa seu gostei se vocês gostaram desse tutorial, deixa um comentário se vocês deixaram alguma dúvida ou se vocês tiverem algum tipo de feedback, porque isso ajuda bastante o canal. Se inscreva no canal e ative o sininho também, compartilhe esse vídeo com pessoas que vocês sabem que não sabem jogar Terraria. Se vocês querem fazer com que seu amigo jogue Terraria e não sabe jogar, apresente esse vídeo ou a playlist para ele entender como é que se joga esse jogo, beleza? E me despeço por aqui, até mais.